Olha só, preso em flagrante no mês passado por armazenar cenas de pornografia infantil, o ator José Dumont, de 72 anos, foi liberado da Justiça do Rio de Janeiro nesta quarta-feira e vai usar tornozeleira eletrônica. Paulinha, o presidente Bolsonaro comentou essa decisão, né? Pois é, ele comentou e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou, inclusive, que esse processo está em segredo de justiça e disse o seguinte, eu vou ler aqui umas aspas, né? A prisão preventiva foi afastada porque o ator está sendo processado pelo crime do artigo 241B do ECA, que é o armazenamento de imagens de cenas pornográficas. De acordo com o Código do Processo Penal, não cabe prisão preventiva nessa situação. No entanto, ele terá de cumprir medidas cautelares alternativas com monitoração eletrônica. O presidente Jair Bolsonaro comentou o seguinte sobre a decisão lá no Twitter. Ele escreveu assim, é um completo escárnio soltar um indivíduo preso em flagrante por envolvimento com pedofilia e acusado de estupro de vulnerável em pleno Dia das Crianças. Um tapa na cara de pais e mães que temem pela segurança dos seus filhos. Proteger as crianças deveria ser prioridade máxima. Segue Jair Bolsonaro dizendo o seguinte, tão revoltante quanto é ver que alguns preferem se revoltar mais com uma mulher que corajosamente denuncia e luta contra esquemas de tráfico e exploração sexual do que com os próprios criminosos. Tudo bem não gostar de mim, mas não sacrifiquem as crianças só para me atacar, escreveu o presidente Jair Bolsonaro. Que loucura, Paulinha. O que você achou, Filipão, desse caso? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, né, o que tem que levar em consideração é que ele já é investigado num esquema de 2009 e 2013. Então, quer dizer, é uma reincidência de ocorrência quando acontece a intervenção policial aí, que ele é levado para a cadeia, porque ela é lá realmente aonde ele deve ficar, né? Porque não foi só as 240 imagens que foram achadas, e também uma denúncia de um vizinho que foi lá e contou sobre o envolvimento do José Dumont com um menino de 12 anos, Paulinha. Tem essa denúncia, exatamente essa anterior. Né? Então, assim, não é simplesmente porque é um caso isolado. Não foi um caso isolado. Foi simplesmente um caso de pedofilia, já reincidente de ocorrência, aonde 2009 e 2013 ele já estava sendo também investigado justamente por esses casos. Agora, a lei capenga que a gente navega e trafega em cima dela, infelizmente, dá oportunidade para predadores, porque essa é a grande verdade que a gente tem que levar em consideração, porque quando você sai do âmbito, né? Porque eu estava fazendo laboratório. O que é isso? Então, quer dizer, ele estava fazendo laboratório desde 2009? Desde 2009 que ele estava fazendo laboratório, é isso mesmo, Paulinha? É o que ele alegou, né? Que ele tinha essas imagens porque ele estaria fazendo um laboratório para algum trabalho. O que realmente não se prova quando você vê que foi exatamente a denúncia também de uma vizinha, em 2009, que via esse fluxo de crianças, né? Quanto de tempo 12 ele ficou anos preso, de meninos Paula? ali na casa dele. Ele ficou 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas no máximo, Porque é uma história, se você leva em consideração absolutamente tudo isso, aonde nós vamos parar? Em que situação a gente realmente vai começar a navegar quando você vê crimes dessa naturalidade envolvendo crianças, envolvendo um ator de 72 anos, aonde jamais todos nós esperávamos uma história como essa e simplesmente vem de frente com tudo isso que está acontecendo, com show de impunidade, com absolutamente tudo que a gente está assistindo por aí. Ô, Filipão, eu tenho pelo menos uma crença de que o crime no Brasil compensa, né? Não, eu tenho vergonha de ser honesto, Ou seja, juro. quando o cara ele vai praticar qualquer tipo de crime, qualquer tipo de ilegalidade, naturalmente, se ele for um cara que raciocina, ele vai olhar para a legislação e falar assim, bom, mas se eu fizer isso, eu gosto de fazer isso, eu tenho prazer em fazer isso e tal, vou pegar umas 2, 3 semaninhas, entro com o meu advogado, vou lá, faço isso que eu ia falar, Paulo, não é nenhuma questão de raciocinar sobre, mas quem tem dinheiro para pagar bons advogados...
realmente consegue se valer aí de todas essas brechas da lei. Infelizmente, eu acho que a gente vive num país que, como você mesmo disse, eu tenho vergonha de ser honesto, porque eu pago os meus impostos, eu recebo, eu tento sempre ter uma vida extremamente correta, reta, porque senão se esbarra qualquer história dentro de mim, e que foi justamente a pergunta que eu acabei de fazer no Twitter. Eu perguntei o seguinte lá no meu Twitter, no FC Felipe Campos, eu perguntei o seguinte, se fosse ao contrário, todos esses shows de impunidade que a gente assiste, inclusive também do próprio José Dumont, que nós estamos assistindo, se fosse com você, réis mortais, você também, tirando partido, enfim, seja lá o que for, você também, nós iríamos ficar presos, essa é a grande verdade. Mas exatamente esse é o ponto que a Paulinha falou. A justiça, ela beneficia quem tem dinheiro. Porque o bom advogado, ele se vale de brechas, de permissões como essa, dele estar em casa com tornozeleira eletrônica, que talvez outras pessoas que não tenham dinheiro para ter um bom advogado não se valeriam, né, desse benefício, porque, enfim, eu não sou advogada, mas vejo que os bons advogados conseguem brechas, conseguem cancelamento de julgamento, conseguem muitas coisas, né? E quem não tem como se defender, muitas vezes por um crime muito mais banal e comum, sei lá, roubou no mercado alguma coisa, permanece preso toda uma opinião também. Tornozeleira eletrônica, às vezes um pai, infelizmente, perde o emprego, acumula dívida aí. Óbvio que a gente sabe que tem muitos canalhas também quando a gente fala de pensão alimentícia. Mas tem muitos pais que às vezes perdem os seus empregos, entram numa depressão absurda, ficam com dívida de pensão alimentícia e vão presos. E vai pra cana mesmo, não estão nem aí. Agora, um predador, porque essa é a grande verdade, porque na minha opinião, nós investigamos toda essa história quando aconteceu. Desde 2009, já com várias histórias decorrentes sobre isso, agora ele vai pra casa com tornozeleira eletrônica? Faça-me um favor. Mas me tira uma dúvida, desde 2009 essa história, né? De lá houve uma denúncia em 2009 e uma outra em 2013. O início começa em 2009. Sim. Ele continuou trabalhando nas novelas. E essa denúncia também, eles não continuaram a investigar. Até estão retomando agora, pelo que eu entendi, não é, Felipe? Sim. Porque em algum momento isso foi interrompida. Porque se lá em 2009, talvez, uma investigação tivesse sido levada a sério, né, eu não sei que tipo de manobra foi feita na época para que isso parasse de acontecer, muito provavelmente ele já estaria respondendo desde lá. E quem sabe já, enfim, com um veredito aí a respeito de um crime. E que, na verdade, ficou em segredo de justiça, por isso que não veio à tona essa investigação. Que envolve menor, né, gente? Tudo que envolve menor fica em segredo de justiça. E aí o que acontece? Só veio à tona agora quando ele foi preso, que daí veio tudo e foi escancarado. Agora, que é realmente uma grandíssima sacanagem, isso sem dúvida, é simplesmente esfregar na nossa cara que o crime compensa, que é legal, crianças, entendeu? Né? A gente estava conversando antes do intervalo comercial sobre a treta envolvendo o ator José Dumont, certo, Paulinha? Sim. Crime, né? Crime. E aí tem também o comentário do presidente Jair Bolsonaro, né, que é em cima dessa liberdade, né, que ele vai cumprir aí com tornozeleira eletrônica. E o presidente Bolsonaro, até vou repetir aqui para vocês verem o que disse o presidente lá no Twitter sobre esse assunto. É um completo escárnio soltar um indivíduo preso em flagrante por envolvimento com pedofilia e acusado de estupro de vulnerável em pleno Dia das Crianças. Um tapa na cara de pais e mães que temem pela segurança dos seus filhos. Proteger as crianças deveria ser prioridade máxima. E aí ele continua fazendo uma referência clara aí à questão da Damares Alves, né? Eleita agora senadora por Brasília e ex-ministra do governo Bolsonaro. Ele diz: tão revoltante quanto é ver que alguns preferem se revoltar mais com uma mulher que corajosamente denuncia e luta contra esquemas de tráfico e exploração sexual do que com os próprios criminosos. Tudo bem não gostar de mim, mas não sacrifiquem as crianças só para me atacar, disse o Jair Bolsonaro nas suas redes sociais. Muito bem. Paulinho, começo por você essa. Vamos lá. E é um assunto espinhoso, tá? Porque o presidente está correto do ponto de vista do escárnio, mas eu não tenho certeza se o entendimento jurídico do tribunal está correto. Eu acho que a gente deveria até ouvir um criminalista, porque você tem uma restrição da prisão preventiva a casos específicos previstos na lei. Então, talvez processualmente
a decisão esteja correta, embora moralmente ela cause um escândalo na sociedade, né? E eu acho que nós, às vezes, atacamos o problema errado. O juiz eu gostaria que os juízes seguissem mais o que está escrito na lei. E não, esse cara tem que ser preso, então vou botar ele na cadeia, mesmo que a lei diga que é diferente. O que a gente tem que pedir é a revisão do processo penal. O que a gente tem que pedir é a revisão de código penal. O que a gente tem que pedir é a revisão de código de processo penal, né? Ajustar o processo legislativo. O que a gente tem que pedir é a celeridade da justiça. Porque você pensa, olha que loucura que a gente está falando aqui. Todo o processo, estou falando só da justiça, todo o processo. Desde 2009, a investigação não está concluída. Por 2009, gente, 2009 tem 13 anos. Que é isso? Que maluquice é essa? Como é que pode não ter havido, nesse caso especificamente, um caso assim, tem um monte de evidências, né? Eu só sei das notícias pelos jornais, eu não li o processo, mas até onde as informações chegam a nós é que tem uma quantidade colossal de evidência, inclusive de um comportamento recorrente. Então, tem alguma coisa de errada. A sociedade para olhar, porque assim, as pessoas não param para olhar se o Código de Processo Penal explica que esse caso cabe ou não prisão preventiva. As pessoas olham e falam assim, peraí, tem um cara cometendo o crime mais hediondo que é possível você cometer, pedofilia. Esse cara foi pego com a boca na botija. Esse cara tem um monte de evidência contra ele. Esse cara tem uma investigação contra ele desde 2009. Esse cara, aí de repente você vê esse cara sendo solto no Dia das Crianças, ainda por cima. Eu acho que o Dia das Crianças assim, tem um simbolismo que é uma escarrada que o juiz da sociedade. Aliás, eu acho que assim, o establishment de um esfregar Maria Mole, eu acho que na cara de todos nós, sabe? Simplesmente chegar e falar, olha, seu bandos de idiotas. No Dia das Crianças, porra, no dia eu esperava no Dia das Crianças foi um negócio inacreditável. O Dia das Crianças é sacanagem. É sacanagem. Então, assim, eu só acho que a sociedade, às vezes, faz um exame e o assunto tem um grau de complexidade. Então as pessoas só olham e falam, porra, tem um vagabundo que tá solto. Eu acho que é um pouco do raciocínio que as pessoas faziam em relação à Lava Jato, num certo sentido, fazendo um paralelo. Elas olhavam e falavam assim, porra, esses caras estão roubando pra caramba, eu quero esses caras na cadeia. E aí você falava assim, não, peraí, tem um devido processo legal, cara. Você não pode botar o cara na cadeia do jeito errado. Você tem que colocar o cara na cadeia obedecendo à lei. A sociedade fala, meu irmão, quero saber de processo legal, não. Eu quero saber de vagabundo na cadeia. Bota vagabundo na cadeia. Não, mas o Moro está abusando das prisões preventivas. As delações premiadas estão sendo feitas de forma coercitiva e até tortura em delações premiadas. Aí você fala assim, técnico, eu quero saber, meu irmão. Eu quero vagabundo na cadeia. Mas isso que o Paulo está falando faz todo sentido. Paulinha, quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 1 minuto. Para você que chegou agora, a gente está conversando sobre a soltura do ator José Dumont e as falas do presidente Jair Bolsonaro sobre esse assunto. Isso favor, que o Paulo falou faz todo sentido, tanto que eu comecei aqui a minha fala trazendo o que disse o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, é segredo de justiça porque envolve menores, mas aí eles dizem isso, que a prisão preventiva é afastada porque o ator está sendo processado por esse crime que é do artigo 241B do ECA, que é armazenamento de imagens de cenas pornográficas. Esse eu acho que é o flagrante, né? O resto eu acho que é sob investigação. Essa é a questão. Então é isso, acho que é uma questão jurídica. Ser confirmada depois, né? Sim, precisa ser convertida em preventiva, temporária. Exato. Então, como não cabe... Mas, Paulinha... Eu sei, eu entendo, mas eu acho que a gente está entrando no lugar do que o próprio Paulo está dizendo, que é nosso desejo, que a justiça, como a gente entende, que é de uma pessoa que possa causar qualquer coisa com uma criança, que é uma coisa, né, mais delicada, mais pura que tem na sociedade, a gente quer que essa pessoa seja punida, mas assim, não de acordo com a lei, de acordo com, sei lá, com a moral, né? Que é uma agressão contra uma criança. Mas a lei, muitas vezes, não responde a esse nosso desejo e dá essa sensação quando vem uma investigação desde 2009, né? Sim. Deixa eu só organizar aqui. Zoe em seguida, Guga, pra gente eu só quero dar 1 segundo, 10 segundos. Rapidinho, Paulinho, pra gente fechar. 10 segundos. Só para deixar claro aqui, para ninguém ter dúvida do meu posicionamento. Se dependesse de mim, o sujeito estava preso. Se a lei diz que prisão preventiva não cabe nesse caso, o que eu estou sugerindo é apenas o seguinte, tem que fazer cumprir a lei e mudar a lei.
Porque não é possível que um caso desse mantenha o cara solto. Perfeito. É isso que eu tô querendo dizer. Zoe. O problema é que tem muita brecha, tem muita lacuna nas leis brasileiras. Esse é o grande problema. E a própria, agora, senadora, né, ex-ministra Damares, ela falou sobre isso. Ela falou, continuarei a lutar contra absurdos como esses. Reformaremos o Código Penal e impediremos que decisões como essas tornem a privilegiar abusadores de crianças. Então, acredito que o X da questão esteja aí. O X da questão é essa, que infelizmente no Brasil as leis elas têm muitas lacunas, dão margens para várias interpretações e é aí, né, que você tem que bater, que a gente tem que bater para isso mudar. E agora, com esse novo Congresso Nacional, acredito que seja possível. Eles vão ter um longo aí trabalho pela frente. Mas a Damares, como senadora, ela já falou que vai bater muito e vai trabalhar em prol da reforma do Código Penal. Se o Código Penal não mudar, se não for reformado, infelizmente, esses crimes continuarão acontecendo no Brasil. E não apenas esse crime, como vários outros. Então, enquanto pedófilos estão por aí soltos, né, seguindo as suas vidas, ou presos em casa, em regime domiciliar, pessoas estão sendo presas por criticar o Supremo Tribunal Federal. Então, olha a discrepância, né, e como a lei beneficia o verdadeiro criminoso e quem é inocente, então, e só coloca o seu ponto de vista, está aí na prisão, cumprindo pena, não podendo se candidatar, né, perdendo seu mandato pelo simples crime de opinião. Então, realmente, tem que acontecer alguma mudança no Brasil e com esse novo Congresso Nacional, o brasileiro está apostando todas as suas fichas que essa mudança finalmente ocorrerá. Guga, para fechar. Eu acho que ninguém vai negar que é um escárnio ver uma pessoa que cometeu esse tipo de crime solta, livre, para responder em liberdade. E eu não entendo por que ele não pode ser enquadrado, não pode ser levado para prisão preventiva esse caso. Eles estão usando a questão do arquivamento de fotos e vídeos de menores. Mas não teve só isso. Tem denúncia Tem a imagem da câmera de segurança. Que foi molestado. Cara, isso é uma prova incontestável. Sim. Isso é uma prova incontestável de que isso pode ser levado para prisão preventiva, que ele é perigoso para a sociedade, que ele deve ficar preso enquanto o caso dele é julgado. Eu juro que eu não entendo por que levaram em consideração só o armazenamento de arquivos, sendo que há vídeo dele molestando uma criança. Então, não faz sentido. Mas, assim, isso é um escárnio, sem dúvida. E também, gente, a gente tem que concordar que é um escárnio, é errado o Bolsonaro querer misturar isso com o caso da Damares e fazer política em cima dessa história. Eu acho que tem que separar. O caso da Damares é um caso que é também digno de ser levantado suspeitas quanto à atuação dela. É o que a polícia está fazendo. A Polícia Federal diz que não teve nenhuma denúncia dela e que não há nenhum inquérito que tenha esse tipo de apuração com esses casos que ela descreveu. Se for mentira, é muito grave. E se não for mentira, ela prevaricou. Então, essa discussão está acontecendo. Aí o Bolsonaro tenta misturar com esse escárnio essa situação da Damares. Isso também é um escárnio.